não há mais possibilidade na política nacional, assim como aconteceu na política americana, de concentração em lados que sejam sem identidade. Por isso agora vou passar a palavra para aquele que deu a maior identidade política a um partido político ao longo da história, que é o presidente da República. Seja quente ou seja frio, não seja morno. Acabou o tempo de ficar nem lá nem cá. O mundo está aí, o mundo está cada vez menor. E o nosso futuro, a nossa soberania, passa pela ação de cada um de nós. Prefeito, estou muito feliz de estar aqui. Morei por 2 anos em Jundiaí e daqui eu fui para o Vado Ribeira, região mais pobre do estado de São Paulo, Manhã Dourado Paulista. Tem 3.000 eleitores, tá? E fiz lá escola pública e depois me lancei a vida por aí. E em Brasília, depois de 28 anos de mandato, né? Muito encrenca, tá bonito? Resolvi me cantar presidente, sabendo da dificuldade. Bem, graças a Deus aí tivemos um caminho que deu para chegar ao seu objetivo. Muito tortuoso, uma tentativa de homicídio no meio do caminho, mas pela pátria tudo vale. E hoje em dia eu me sinto uma pessoa que acho que já cumpri minha missão aqui na Terra, mas não estou morto ainda. E costumo dizer, só depois de enterrado é que a gente vai embora de vez. Você sabe como é que é a vida política de alguns, o que querem fazer contigo, as acusações, as perseguições. Mas tem que enfrentar os obstáculos. Sabia que não ia ser diferente. Quando eu assumi lá, chegou um colega parlamentar e falou, você tem que arranjar alguns milhões para quando acabar o seu mandato enfrentar o processo. Eu falei, tá bom, arranjar como? Bem, a maneira como ele apontou, eu falei, vou acabar pobre, talvez até condenado. Mas esse caminho não é o correto. Estamos enfrentando um problema agora. Até mesmo uma cassação, né, por uma condenação de ineligibilidade, porque me reuni com embaixadores antes do período eleitoral, Kassab. Antes. Tá? E vamos enfrentar esse dia 22 agora. Já sabemos que os indicativos aí não são bons, tá? Mas eu estou tranquilo. Vergonha devemos todos ter. O que se anuncia agora, uma reunião do atual mandatário, não com embaixadores, mas com ditadores, como Ortega, da Nicarágua, Díaz-Canel, de Cuba, ou o Maduro, da Venezuela. Isso não é democracia. A união com esse tipo de pessoas é péssimo para o Brasil. Nos envergonha muito aí fora. Mas faz parte da nossa vida de político. Quem aqui nunca foi injustiçado na política? Quando nós mudamos aqui, ou melhor, o parlamento que mudou, né? Eu apenas sanciono ou veto as questões lá. A questão da improbidade administrativa é para ajudar os prefeitos. Não é para aliviar prefeitos. É para ajudar os prefeitos. Não pode ter uma legislação onde improbidade administrativa vai pegar você, mesmo de boa fé. Bem, enfrentamos tudo isso. Quando assumimos uma coisa, senhores prefeitos, que não é fácil você honrar o que prometeu durante a campanha. Não é fácil. Até porque muitas vezes nós prometemos de boa fé. E quando chega lá a gente vê que alguma coisa não. Você tem que ceder. Mas conseguimos montar um ministério. O Tarcísio foi o 5º que apareceu para mim para entrevistá-lo. Eu olhei para a cara dele, para a minha cara. Eu fui assessor na Câmara por 3 anos. Não era integrante da comissão dele. Ele me conhecia, mas eu não conhecia. Afinal de contas, quem não me conhecia da Câmara tinha que ser cego, surdo e mudo. E problemas tinham, é natural. Enfrentamos a questão de ideologia de gênero desde 2010. Nós não temos nada contra o comportamento aqui adulto aqui, mas de criança, sala de aula, não. Então assumimos, montamos o Ministério, o Marcos Ponte, aqui, que eu já conhecia há algum tempo, entre outros, a Tereza Cristina. O pior ministério que tem era a Damares, o pior.
Enfrentamos também um governo, Kassab, onde você não tinha recurso em ministério. As emendas impositivas, aprovadas lá atrás, deu um certo alívio para a gente. Que lá atrás, tá, era uma negociação, o Valdemar lembra muito bem disso, para liberar emendas, o chefe do executivo exigia certas coisas de parlamentares, no tocante à votação, que era inacreditável. E tinha tudo para dar errado, e muita coisa deu errado. Esse tipo de comportamento. Então enfrentamos 2019, montamos um bom ministério. Tive problemas seríssimos naquela sala. Gente interessada em ajudar, mas não ao Brasil. E chegamos em 2020, enfrentamos uma pandemia que ninguém sabia o que era a pandemia. A gente não pode culpar ninguém. Eu defendi o tempo todo a autonomia do médico. O médico tem que decidir. Ah, não tenho remédio com comprovação científica. Sei disso. Mas vai deixar o cara sofrer? Não vai deixar o médico buscar uma alternativa? Até os grandes remédios foi descoberto por acaso. Até o Viagra foi por acaso. Estava tratando lá paciente para questão pulmonar e de repente o velhinho lá ficava, né, querendo sair da cama quando passava animado quando passava uma pessoa bonita perto dele. Assim foi na Guerra do Pacífico também. Descobriu-se que água de coco na veia ajudava o cara a não morrer porque não tinha sangue. E tolheram isso. Buscamos alternativas. Passou a pandemia, lamentamos as mortes. Hoje vocês veem o Conselho Nacional de Medicina falando que a máscara é inócua. Dizendo que o lockdown foi uma péssima política. Eu não errei nenhuma, porque estudei. Mas parece que tudo que eu falava estava o contrário perante a grande mídia, perante a CPI lá no Senado. Vencemos a pandemia, lamentamos as mortes. Não foi fácil, graças à equipe econômica, o Paulo Guedes, entre outros, o Pedro da Caixa também. Criamos o auxílio emergencial que ajudou os prefeitos. A economia a movimentar na cidade. Demos para os prefeitos, governadores, o que poderiam perder a título do lockdown. Nós, em 2020 e 2021, ainda criamos não, né? Quem cria não sou eu, quem cria é a privada. Mas demos condições para se criar quase 3 milhões de empregos. Diferente de 14 e 15, onde se perdeu 3 milhões de empregos, sem crise. A não ser crise de competência. Ou uma corrupção desenfreada que via naquele momento. Enfrentamos a guerra logo depois. Fui negociar com o Putin, fertilizantes. Negociei com ele também. Dizem para nós, porque não temos refinaria no Brasil. Somos autossuficientes de petróleo, mas não temos refino. Outras coisas negociamos também. 3 horas de conversa com o presidente Putin. E uma conversa saudável. E nós devemos buscar parcerias para entender o interesse do nosso povo. Me ligou, depois da guerra, o presidente Zelensky, da Ucrânia. E, obviamente, a conversa é reservada. Mas senti o problema dele, me coloquei no lugar dele e continuamos sendo parceiros, como fui com ele em 2019. Sem sobressalto. Se eu pudesse resolver a guerra com o embargo econômico do Brasil, eu teria na hora aderido ao embargo. Mas não ia resolver. Iam faltar fertilizantes no Brasil, poderíamos, com toda certeza, ter um choque negativo enorme no agronegócio nosso e perdermos a segurança alimentar e deixar de alimentar mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E muitas vezes não é compreendido e não pode falar. Enfrentamos em 21 também a maior crise hidrológica dos últimos 90 anos. Ninguém bota lá, olha, aumenta aí, cria bandeira vermelha porque somos malvadões. É porque a geração de energia de fonte outra, também é mais cara. E vocês podem ver, terminamos 22 com números da economia de fazer inveja para a grande maioria dos países do G20. O Brasil estava começando a decolar, ganhando pista para decolar. E houve então as eleições, né, que eu acho que todo mundo pode questionar, mas para o Supremo, para alguns do Supremo e para o TSE, você não pode questionar. Você não pode falar nada sobre eleições? Eu acho que pode, mas não vou falar nada. Eu considero página virada. Em 26 teremos uma nova composição no TSE.
E hoje em dia, indo para o encerramento, tá? Como disse aqui o nosso prefeito, nós temos que escolher um lado, não tem mais o meio do caminho. Além do que ele falou, das nossas bandeiras, né, a família, a liberdade tão ameaçada que saiu, vocês podem ver, tem um editorial do Estado de São Paulo hoje falando que a censura não é o caminho para a democracia. Eu acho que quanto mais liberdade de expressão, mais você fortalece a democracia, não querer botar parâmetros. E o que é verdade para mim e para vocês? Pensamos de maneira diferente. E essa união, essa defesa da família, da liberdade, da propriedade privada, que foi relativizada por uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal um dia após o segundo turno. A propriedade privada é a base da democracia. Entre outras coisas, o direito à legítima defesa. E nosso governo, alguns governadores, muitos fizeram a sua parte e colaboraram, mas a nossa polícia de arma, paz, cidadão de bem, ajudou a cair quase 30% o número de mortes por arma de fogo, lesão de 50, final de 2018 e o final de 22. Estava no caminho certo. As políticas adotadas por outros ministros fizeram que o país não caísse 9% no PIB, quando era previsão do Banco Mundial. E nós caímos só 4% e recuperamos isso no ano seguinte. Nós transformamos o Brasil no segundo país mais digitalizado do mundo. Isso não é pouca coisa, não. Alguns de vocês, me desculpem modestamente, falar para alguns de vocês que assistiram aqui o Marcos Pontes falar de fora. Rapidamente, ele falou a minha hora para vocês, é uma coisa que, com todo respeito, eu acho que muitos não sabiam disso. Olha a potência que é o Brasil. Eu costumo dizer, olha o que Israel não tem, eu vejo que eles são. Olha o que nós temos e vejo que nós não somos. Onde está o erro? Está em nós, em cada um de nós. É ter humildade por ocasião das eleições, é não brigar no seu município. Está tendo alguma briga aqui, alguns municípios aqui, a questão do PL, nós estamos negociando, não é fácil. Eu sei que o elemento, o colega quer ser candidato, bacana, mas tem que ter humildade, meu Deus do céu. Porque os problemas virão. Muitas vezes eu falo até, desculpa, Ademar, olha, você quer ser candidato a prefeito? Você está preparado, não é para a eleição não, é para assumir lá na frente, né, Tarcísio? Para assumir lá na frente. Eu estou com mais de 500 processos. Apesar de, por unanimidade, o TCU ter aprovado minhas contas semana passada. Sem acusação daquilo que acontecia no passado em Brasília. Por que isso? É gente que quer o poder pelo poder, que está muito mais do lado de lá do que do lado de cá. E essa união nossa, com o Partido do Kassab, entre outros, né, não somos inimigos, logicamente, nós não vamos aceitar negociar com certos partidos aí que nós sabemos. O que eles querem e pregam não deu certo em lugar nenhum no mundo e não tem nada a ver com o básico nosso, com as nossas tradições judaico-cristãs. Então, com essa união nossa, é uma grande base que será feita no Brasil, via prefeitos e vereadores, que vai nos dar uma garantia para que em 2026 tenhamos alguém que realmente trabalhe pelo Brasil, que contenha essa indústria da demarcação de terra indígena. No meu governo foi demarcado nenhuma área, nenhum quilombola, nenhuma APA. Vamos defender o meio ambiente? Nós defendemos, tanto é que o Brasil é um dos países que mais tem área preservada no mundo. 2/3 aqui está preservado. Olha a potencialidade que nós temos. Agora só podemos fazer isso aí com a harmonia nossa. A união é realmente buscar criar essa grande base de quase 5.700 municípios no Brasil, que nos fortaleça para 26. E dizer que 26, a composição do TSE será outra. O presidente será o Cássio Nunes. O vice será o André, por coincidência, eu indiquei os dois. Vamos ter uma eleição tranquila. Como disse há pouco ali, né? Nós não podemos enfrentar eleições com suspeitas. Não pode haver isso. A alma da democracia é a lisura, é a transparência que nós sempre defendemos. E não estou provocando ninguém aqui. Mas não é justo. Um partido entra com uma petição no TSE e sai de lá com uma multa de 22 milhões de reais. Não tem cabimento isso. Não tem lógica isso. Como não se consegue entender que um presidente reúne com embaixadores
que é uma política privativa dele, como é de vocês discutir, por exemplo, salário, vocês, chefes de executivo municipais, e receber uma condenação por isso. Se bem que eu já paguei, eu recebi uma multa pessoal de 20 mil reais por causa disso. Vocês julgaram de novo? Não estou tentando aqui me justificar. A cabeça de cada um lá é que decida. Não vamos apavorar com o resultado que vier. Obviamente não quer perder os direitos políticos. A gente quer continuar vivo, colaborando com o seu país. Todos vocês é que querem. E eu costumo dizer, Valdemar, a gente que passou dos 60, a gente, com todo respeito a vocês, a gente tem um pouco mais de experiência. A gente sabe que daqui a pouco a gente vai abandonar a política e vamos ali nos preparar, se Deus quiser, para a vida eterna. E a nossa união é a prova maior que nós estamos pensando no Brasil. O menor município aqui presente, prefeito, vamos supor que seja Eldorado Paulista aí, é tão importante quanto o nosso aqui de São Paulo, que são duas pessoas que podem servir de exemplo para muita coisa. Quem diria um cara como eu sair do Vale do Ribeira aqui, uma região pobre, chegar onde chegou, são as oportunidades que aparecem. E nós não devemos desperdiçar essas oportunidades sempre dentro de uma perspectiva e de uma humildade, o Tarcísio disse aqui, um reconhecimento. Eu nunca deixei de reconhecer, ter gratidão por esses que estiveram ao meu lado durante 4 anos. Então, a todos vocês, quem está assistindo, boa sorte, né? Vamos estar juntos. Em 2020 eu não fiz campanha para gente do meu partido, eu fiquei isentão ali, tá? Para exatamente que temos amigos e pessoas bem intencionadas em alguns outros partidos. Eu não fiz campanha para deputado federal aqui no Brasil todo, não apoiei nenhum candidato a deputado federal. Eu até falei para o meu filho Eduardo Seca, para você, tu tem 2 milhões de votos. A gente vai perder cadeiras como perdemos em 2018, porque não tinha atingido o coeficiente de 10%. E agindo dessa maneira, não perdemos cadeiras, todos nós ganhamos, não tivemos problemas, tá? E o futuro, né? No futuro, vai ser mostrado o que aconteceu em 2018. Eu considero que viveu no momento uma vacina, um momento, né, como o pessoal cristão sempre diz, né? Você tem que sofrer para entender que você é mortal, que você não é tão poderoso assim. Agora, não é fácil, né? Ter uma vida de ex-presidente, recebendo a visita da PF em casa, procurando cartão de vacina. Tem cabimento. Mas eles sabiam que podiam procurar qualquer outra coisa, ela não ia achar. Agora, quem determinou? Quem fez isso? Em troca de quê? Encerrando para valer agora. O ser humano, aquela tal da Bíblia, né, que eu leio, é uma caixinha de ferramenta até para quem é ateu. Tá? E uma das coisas que a gente tira dali é o seguinte: não tomem decisões, meus amigos, como se fosse viver 1000 anos. Todos nós temos um prazo de validade. E ele é implacável com todo mundo. E o melhor que nós podemos deixar para quem está atrás de nós, filhos, netos, sobrinhos, né? Filhos de vocês, netos de vocês, é uma história que nos possa orgulhar. Vem cá, Valdemar, para encerrar aqui, Valdemar. Olha, vocês conhecem o Valdemar da Costa Negra? Eu conheço ele, fui deputado com ele. Quem não teve problema na vida? E eu já vi mais de uma vez o Valdemar com lágrimas nos olhos falar para mim: Bolsonaro, entrei no avião, chegou um senhorzinho, posso tirar uma foto contigo? Isso é o máximo da política! O máximo da política! Você alguns que levou lá atrás, ele entrava no avião, tirava um broche de deputado. Hoje, muitos de nós temos orgulho de ser parlamentar. E vai ser assim. Quem te acredita em Deus, acredita em vocês. Muito obrigado aí.